Olá, meu irmão, que a paz de Jesus esteja em seu coração. Me chamo Daniel Mendonça, nesse tempo estou como presidente do Conselho da Renovação Carismática Católica no estado do Rio Grande do Norte. Quero partilhar com vocês um pouco, o versículo, a passagem que impactou a minha vida, que impactou a minha caminhada, que impactou a minha história. A palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12, e diz: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus ele é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Meus irmãos, eu tive uma experiência com Deus muito forte, Eu tive uma experiência com Deus que realmente mudou a minha história. Eu fiquei completamente apaixonado pelo Senhor quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus no meu grupo de oração. Continuei perseverando no grupo de oração, porém eu tive a minha experiência com Jesus no início do mês de janeiro de 2006 e eu tinha passado naquele ano para ingressar na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, para cursar matemática, e o curso era à noite. Então eu fiquei me dividindo ali entre a faculdade e todos os momentos que eu tinha oportunidade, eu corria para o meu grupo de oração para poder então beber um pouquinho ali da graça. Até que no final daquele ano, 2006, houve um encontro nacional de jovens no estado de Alagoas, em Maceió. E o tema daquele encontro era santidade, uma decisão de amor. E essa palavra realmente de decisão, eu sempre tive muita convicção daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, mas esse encontro ele foi marcante na minha história, Foi realmente aquele divisor de águas, Eu sempre tive muito isso comigo. Quando eu me decidia por algo, quando eu me decido por algo, eu realmente abraço aquilo. Então eu já tinha abraçado a causa do reino e com este encontro veio a reforçar toda essa decisão de vida, essa entrega de vida que eu tinha feito para Cristo. E eu lembro que logo depois eu li esse versículo, fazendo a leitura mesmo da palavra em casa, nos meus momentos de oração. Eu li esse versículo, lendo o Evangelho de São Mateus, chegando então no capítulo 11, E à medida que eu ia lendo essa palavra, o reino dos céus, ele é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Eu brinco que se eu perdesse a Bíblia toda e sobrasse apenas esse versículo, era o suficiente para eu não perder o céu. Para que eu não, eu só perderia o céu se fosse por ser vergonhice minha mesmo. Eu brinco aqui com os jovens falando sobre este versículo. Porque este versículo, para mim, ele tem um resumo do que tem que ser a nossa vida em Cristo, uma decisão diária, constante, mas uma decisão radical mesmo, É aquela decisão de dar cisão a tudo que atrapalha, de romper com tudo que atrapalha o nosso caminhar com Cristo, a nossa entrega total a Ele. E foi assim, então, que foi esse meu processo de conversão, esse meu início com Deus. Eu fiz, por exemplo, um propósito, que queria ler a palavra de Deus toda, a Bíblia toda, e o meu propósito era pelo menos 4 capítulos por dia. E todos os dias eu lia pelo menos 4 capítulos. Por que pelo menos? Tinha dias que eu conseguia avançar um pouco mais, mas era uma época que eu trabalhava de 6 da manhã às 6 da tarde em uma fábrica. Saía do trabalho, pegava o ônibus, ia para a universidade, que era distante de onde eu morava, de onde eu trabalhava, e estudava então até 10 horas da noite, chegava em casa mais de 11 horas. E no outro dia o mesmo ritmo, o mesmo processo. Mas eu tinha feito um propósito com Deus, então às vezes eu chegava cambaleando, sem me aguentar em pé, mas eu tinha um propósito. E eu só ia dormir depois que eu lia pelo menos 4 capítulos da Bíblia, E assim foi por um longo tempo. Mas eu tinha um propósito, Isso, eu quero mostrar, exemplificar como foi radical mesmo, a minha decisão por Jesus. Eu queria mergulhar nessa experiência de amor todos os dias da minha vida. Eu lembro que um dos dias que eu cheguei mais cansado, eu não conseguia nem pensar direito, foi na época que eu estava lendo os Salmos. E estava exatamente no dia de ler o Salmo 118, Vocês conhecem bem, que é o longo salmo aí, são longas folhas para a gente ir lendo. Mas eu fui lendo, E Deus ele ia também honrando, Posso até dizer assim, Deus foi honrando também essa disposição, esse sacrifício. Então, o versículo que ainda hoje, causa esse impacto profundo na minha vida,
na minha caminhada, todas as vezes que eu me deparo com ele, seja em algum encontro, seja na leitura da missa, seja na minha leitura pessoal, né? Mateus 11:12, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus ele é arrebatado à força. É preciso força, né? E são os violentos que o conquistam. É preciso violência, não essa violência do mundo, mas a violência de uma decisão firme por Deus. Então, que essas poucas palavras, esse rápido testemunho possa inspirar também a sua vida, a sua caminhada, que pela força do Espírito Santo, você tome uma decisão definitiva por Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Te convido, feche um pouco os teus olhos e vai dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com o coração totalmente aberto à tua vontade. Eu quero me decidir hoje por ti. Se por algum motivo, meu irmão, minha irmã, você não tomou ainda essa decisão definitiva por Cristo, vai dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser violento na minha decisão a partir de hoje. Não quero deixar que nada atrapalhe mais essa experiência contigo, a minha caminhada contigo. Eu quero ser totalmente teu, completamente teu. Eu quero dar cisão, eu quero romper com tudo aquilo que me afasta de ti. Com todo o pecado que me leva à destruição, que me leva, Senhor, aos abismos. Não, eu quero ser totalmente teu. Por isso vem Espírito Santo sobre a minha vida, o Senhor que é o Paráclito, o Senhor que renova todas as coisas, vem renovando nossa caminhada, vem renovando a nossa resposta, a nossa decisão por Cristo. Nos auxilia, Espírito Santo, nesta decisão. Vem sobre nós, vem sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, né, vendo este vídeo. Vem, Espírito Santo, e faz e completa a tua obra salvífica na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Mês da Bíblia, mês de mergulhar ainda mais, de se aprofundar ainda mais na palavra de Deus.